Bem, eu sou o professor Rogério. Bem, a aula de hoje nós vamos falar aqui, né, sobre o totalitarismo de esquerda. Nas últimas duas aulas nós vemos trabalhando essa teoria, né, essa teoria que é muito importante da gente frisar. Bem, totalitarismo foi um movimento que surgiu, né, na Europa, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e como esse movimento ele vai ser influenciado, né, na formação de governos autoritários e governos, né, que vão colaborar para a formação de ditaduras. Né? No caso, nós vimos na aula passada o fascismo, o nazismo e a Guerra Civil Espanhola. Hoje nós vamos focar, né, a nossa visão para o totalitarismo de esquerda. No caso, né, o totalitarismo focado na imagem do Joseph Stalin. Né? Então, o Stalin, como é que o Stalin ele vai chegar ao poder primeiro? Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, do totalitarismo de esquerda, né? Então, o stalinismo é a era socialista na Rússia e a implementação de sua política interna e externa. Bem, então aqui já está deixando bem claro aqui para vocês alguns símbolos, né, sobre o socialismo, né, o símbolo socialista dentro da configuração. Nós temos símbolos, então símbolos que representam nada mais do que a foice e o martelo, que são ferramentas de trabalho. Então, como o socialismo ele surge com ideais marxistas, que nós já discutimos isso nas aulas do 8º ano, então o marxismo pregava que os trabalhadores deveriam tomar o poder, e esses trabalhadores eles deveriam buscar tomar essas ferramentas de trabalho, usar as ferramentas de trabalho. Tanto é que a foice e o martelo significa isso. A foice dos agricultores e o martelo dos proletariados urbanos. Bem, então vamos contextualizar isso aí. Bem, então a Revolução Russa de 1917, ela foi o resultado, a crise que assolava a nação durante, que ainda estava nos modelos czaristas, né? E o trabalho era servil, então não existia trabalho assalariado, o trabalho era por conta muito próximo do modelo, né, feudal, por acordos sociais. Então, isso também vai ser a Revolução 17, ela vai ser realizada principalmente também por efeitos da derrota russa no campo militar, principalmente na Guerra Nipo-Russa, que foi de 1904 a 1905, onde a Rússia foi derrotada pelo Japão, somando a entrada na Primeira Guerra por parte do Nicolau II, elevando os problemas econômicos e sociais, provocando, né, as motivações que a burguesia buscasse reformas políticas. Então, num primeiro momento, em 17, foi realizado a Revolução Branca, que quer dizer o seguinte, então os mencheviques, que eram a burguesia russa, vai levar um ultimato para o Nicolau II e vai colocá-lo numa prisão domiciliar. Só que, ao mesmo tempo, nós temos os bolcheviques, que era chamado, né, de Exército Vermelho. E esses bolcheviques, eles eram liderados, né, pelo Lenin, por Stalin e pelo Trotsky. Então, isso vai fazer com que esses mencheviques, né, eles vão perder um pouco da influência e eles vão tentar, né, uma contrapartida. Bem, então a Rússia pede para deixar a Primeira Guerra Mundial em 17, sendo obrigado a pagar a indenização e perder territórios, né? E o Vladimir Lenin, né, o Lenin, ele acena para o Kaiser alemão Guilherme II como um acordo de não agressão mútua, né, até a Segunda Guerra Mundial, que foi, né, foi um acordo bem, né, bem orquestrado, tanto é que confundem algumas coisas que é importante. Não foi com Hitler que foi firmado esse acordo, né, então isso foi um acordo de não agressão mútua, né, foi uma tentativa que o Nicolau, assim, que foi organizado ali para que a Rússia pudesse se organizar. Bem, então uma medida ali que foi tomada foi a implementação do NIP, né, que foi uma política de industrialização do país,
a expropriação dos meios de produção da iniciativa privada, e foi controlada pelas estatais, né, então formando as estatais russas, mas para se evitar um levante da elite russa, isso vai fazer com que isso seja retomado. Então foi minimizado isso, e mesmo assim, né, então, essa tentativa, né, de minimizar essa revolução russa, né, ou fazer com que a população não sofresse tanto. Então, isso vai fazer com que fosse minimizado essa tentativa de estatização, mas isso não vai dar muito certo. Bem, então, mesmo seguindo a sua totalidade, né, os ideais marxistas, né, então nós temos que pensar da seguinte forma: os ideais marxistas não foram seguidos ao pé da letra. Então, a questão, né, de que era preciso o governo dos trabalhadores, mas o que foi feito assim, então foi mesmo com não seguindo os ideais de uma forma total, a revolução trouxe grande participação do proletário ao regime, fato que antes era negado pelo czar, né? Então, o czar, ele não permitia essa participação dos trabalhadores da política, mas mesmo com todos os problemas, mesmo assim, né, a revolução trouxe essa participação. Bem, tanto é que aqui, né, essa imagem que eu coloquei de fundo foi uma imagem de uma ação, né, que é chamada de Domingo Sangrento, que os trabalhadores russos foram até o Palácio, né, Real, e eles foram recebidos à base de tiro, né, e muitos morreram, e isso foi também um ponto final ao sistema czarista, né, do Nicolau II. Bem, então, houve a Revolução. Então, de 17 a 24, o país foi liderado pelo Lenin. Só que, quando o Lenin morre em 24, nós teremos um problema muito sério na sua sucessão, né? Então, nós teremos esse problema porque a sucessão após a morte de Lenin foi muito conturbada. Primeiro, nós tínhamos dois propícios a serem esse líder. O primeiro era o Trotsky, que acreditava que a revolução devia ser constante e internacional, criando focos revolucionários em diversas nações, fato que era algo questionável por seu opositor. Então, o Trotsky ele tinha essa ambição de fazer com que a revolução chegasse a todo o mundo. Já por um outro lado, o Stalin ele acreditava que a revolução deveria ser centralizada em um país só, no caso a União Soviética, assim provocando um progresso interno e depois, né, partindo essa conquista para novos territórios. Bem, então nessa disputa, o Stalin, como maior apoiador, com maior apoio do Partido Comunista, assume o poder, né, em 24, e ele força o Trotsky a partir para o exílio. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui do governo do Stalin. Então, o Joseph Stalin, né, ele chega ao poder em 24, então seu governo foi marcado por medidas autoritárias e totalitárias, instalando um modelo baseado na autocracia, né, então ele era um governante extremo, né, concentrando nele todas as decisões frente à sociedade soviética. Então ele vai se tornar o líder supremo, que é uma das características do totalitarismo. Bem, a oposição era perseguida pelo regime, muitos foram expurgados de Moscou, foram exilados, eles foram presos e levados para fora de Moscou na década de 30, eles foram presos, né, na Sibéria e servindo como mão de obra forçada para a modernização do país. Então é um dos atos, né, que fica bem claro é que o Stalin ele tem medidas que vão, né, combater ele vai combater e vai perseguir a oposição. Muito parecido do que o Hitler fez na Alemanha. Bem, em 34 houve o assassinato do Sergei, né, Kirov, né, que foi em dezembro de 34, um líder muito importante para a Revolução, que também estava ali numa tentativa seria um líder que iria tomar o poder ou que se iria suceder o Stalin, né? E isso vai aumentar o expurgo de Moscou. Então, a oposição será cada vez mais perseguida. Bem, então também durante a Segunda Guerra Mundial ocorrerá o massacre de Katyn, né, que durante a Segunda Guerra Mundial foi a invasão soviética na Polônia, né? Então, eles vão invadir a Polônia em 39,
mas a divulgação dessas informações será em 1942, chegando a 22 mil mortos, né, ali na região da Polônia, e muitos foram forçados, foram enviados também para o trabalho forçado na Sibéria. Então, esse genocídio foi considerado um crime de guerra, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Bem, em relação a Trotsky, ele começou a ser perseguido por outros países e ele acaba sendo assassinado em 1940 no México. Então, Stalin ele foi perseguir, né, o Trotsky até o México e ele foi assassinado. E ali, né, tem várias vertentes, né, que foi a mando do Stalin, sabe? Mas assim, tem várias visões, tem várias teses, mas assim, existem várias teses que não chegam a ser concluentes, mas acredita-se que foi uma tentativa de conter essa, né, essa oposição. Bem, a economia. Então, para dar maior ênfase, né, eficiência à economia, o governo de Stalin impôs o plano quinquenais, né, que seria a avaliação de a cada 15 anos do plano, que foi avanço e o que foi, né, o que não conseguiu, né, esse avanço. Então, teve o incentivo à industrialização e à modernização, mas também houve o incentivo às produções agrícolas, principalmente pelas Sovkovs, que eram fazendas do Estado, então o Estado tinha o controle de fazendas, e a Kolves, que eram terras de uso coletivo, sendo muitas bem organizadas pelos camponeses e assim possibilitando que a União Soviética quase não sentisse os efeitos da crise de 29. Então, nesse sentido, o Stalin ele vai fechar a União Soviética às influências econômicas estrangeiras. Isso vai fazer com que a União Soviética quase não sinta as crises de 29. Mas a que preço? Né, então, nesse sentido também, a União Soviética vai iniciar a produção de aço e de petróleo, se tornando autossuficiente, né, que vai impulsionar a sua economia, mas isso não foi refletido na sua sociedade, que ainda contavam, né, ainda não contavam com tantos poderes de compra. Então, a nação estava evoluindo, mas a sua população não tinha os mesmos privilégios. Bem, e o que nós chamamos de realismo socialista. Então, a educação foi um dos pontos mais importantes do período stalinista, né? Então, abrindo diversos cursos técnicos, promovendo avanços tecnológicos, exaltando o trabalhador, né, no Estado, representado né, pelo presidente. Então, nesse sentido, como está sendo feito aí nessas obras, então, o trabalhador ele é exaltado, o trabalhador ele é sempre mais valorizado dentro desse cenário. Então, isso vai fazer com que esse trabalhador ele seja o símbolo, né, do movimento stalinista. Bem, a cultura. Então, a cultura foi bem importante, né? O Stalin ele vai promover também o culto, né, aos líderes soviéticos, né? Tanto é que nessa obra aí tem o Lenin no meio da população russa. E isso vai passar uma imagem de prosperidade vinda após a Revolução, né? Mas prosperidade a que preço? Bem, então, conclusão. Então, o regime stalinista, né, que ficou conhecido como a cortina de ferro da União Soviética, né? Então, eles vão fechar a União Soviética para a entrada e saída de qualquer informação. Então, que foi, né, lançar o país ao isolamento de sua população, e o poder foi mantido no controle, né? Então, o poder foi mantido pelo controle da oposição, então a oposição ela era combatida, ela era suprimida, ao mesmo tempo que ocorreu a modernidade e que a revolução estava muito distante, né, daquela realidade. Então, mesmo com toda a prosperidade, a revolução não foi tão bem, né, dividida entre as pessoas. Bem, então a gente vai, né, finalizando aqui esses movimentos, né, esses movimentos que vai provocar, né, na Rússia a revolução, vai ter uma modernidade muito profunda desse contexto, mas ao mesmo tempo, né, a gente viu que teve muitos contrapontos. Então, gente, agradeço a vocês a paciência, né, agradeço a atenção, espero que tenha sido bem claro. Esse conteúdo é um conteúdo muito complicado hoje, por conta das vertentes de direita e de esquerda que o nosso país está passando. Então, é importante a gente frisar isso.
não é contra um lado ou contra o outro. Nós temos que entender o que levou esse processo. Ok, gente? Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Realizam as atividades e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.